Bom dia, turma do nono ano. É, Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir desculpa a vocês, mas eu estou com alergia atacada, então eu estou fungando aí recorrentemente, né? Isso deve ser um pouco chato para quem está ouvindo, talvez aí até atrapalhe um pouco na atenção. De qualquer forma, infelizmente, é a condição na qual eu me encontro e não posso adiar isso, né? Para poder não atrapalhar o conteúdo da aula de vocês, muito menos a programação e a publicação da aula. Sendo assim, a gente vai dar continuidade às discussões referentes ao capítulo 5, né, do livro didático, que tem como temática aí o indivíduo e a sociedade. Eu já passei dois materiais para vocês que tratam dessa discussão, né, e pedi para que vocês fizessem uma atividade da qual vocês descrevessem, né, o conceito a qual foi referido e a qual foi pedido para vocês. Então agora a gente vai fazer um aprofundamento, né, nessas discussões. A gente ainda não vai ter como partida o nosso livro didático, que costuma vir fazendo em outras aulas. Ainda hoje nós vamos estar utilizando uma discussão aí que eu trouxe para vocês, né, uma discussão que está fora do livro didático, mas que também vocês vão poder encontrá-la nas páginas que seguem no capítulo. A grande diferencial é que o livro didático ele estabelece aí uma observação da construção da ideia de indivíduo partindo de uma observação cronológica, né, que tem aí justamente a, o mundo grego, né, como esse primeiro mundo da produção intelectual, onde se concebe, né, e se cria uma concepção de indivíduo, né, e a partir disso eles vão avançando no tempo para a Idade Média, assim sucessivamente até chegar na Idade Moderna. No nosso caso, a gente vai fazer um pouco diferente hoje. A gente vai trazer, primeiramente, uma discussão que está fundamentada em teóricos muito mais atuais, né, muito mais modernos, para em seguida, na nossa próxima aula, retornarmos ao livro didático. Nossa próxima aula ela vai ser online, então a gente vai poder usar essa dinâmica aí, né, de retornar ao livro didático na próxima aula e a partir disso fazer discussões e tirar dúvidas e também aprofundar o conteúdo, né, de forma mais interativa. Nesse sentido, a gente vai avançar agora para o nosso segundo slide, que tem aí como pano geral a apresentação dos principais teóricos que vão ser discutidos e a nossa ideia central da aula de hoje. Então, turma, adentrando agora no nosso segundo slide, vocês podem ver aí que eu trouxe para vocês a imagem de 5 grandes personalidades do mundo intelectual, como também do mundo acadêmico. Desculpa. Quando eu me refiro, então, ao mundo acadêmico, né, o mundo das academias, das universidades, né, que, consequentemente, acaba sendo o mesmo mundo dos intelectuais, mas a gente tem que entender e perceber que nem sempre os intelectuais estão nas academias. Então, dentro da discussão do capítulo e da unidade que se inicia sobre a concepção do indivíduo e da sociedade, a gente sabe muito bem que, na verdade, eu sei muito bem, estou apresentando para vocês agora sobre alguns dos autores, você sabe muito bem também, né? Vão só relembrar em alguns momentos, mas a gente sabe que entre os estudiosos que se preocuparam, né, em analisar a relação dos indivíduos com a sociedade, vão se destacar esses caras que estão aí abaixo justamente, né, que da esquerda para a direita, como vocês podem ver na legenda abaixo, eu espero que vocês vejam, está organizada aí por Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, Norbert Elias e Pierre Bourdieu. Então, essas 5 personalidades serão as principais que nós teremos aqui na nossa aula de hoje. E a gente vai trazer de forma simplificada, né, de forma bem pragmática e bem objetiva, quais são as concepções de indivíduo que esses caras forjam, né? Na verdade, muito mais uma concepção de indivíduo relacionada à sociedade em si do que a concepção de indivíduo separado da sociedade, né? Aquela visão do indivíduo enquanto uma coisa única, né? Que pode ser observada aí sem necessariamente observar a sociedade da qual ele está participando. Então, a gente vai ver, inclusive, que alguns desses autores vão dizer que o indivíduo só pode ser o tal enquanto estiver vivendo em sociedade, porque ela é responsável pela sua formação, né? Ela é responsável por fazer dele o que ele é. Vamos ver isso com mais calma durante os dos slides. Peço que vocês tenham atenção aí e vão anotando as dúvidas que surjam. Então, iniciando nossas discussões sobre esses principais intelectuais aí que construíram, dentro dos seus trabalhos, concepções de indivíduo, né, junto com a sociedade, a gente tem aí o primeiro, né, a ser citado, que é o Karl Marx, que eu fiz questão de colocar a foto aí destacada que corresponde às interpretações dele. E eu espero que vocês leiam também as informações que estão disponíveis aí no slide, mesmo eu já lendo ela para vocês e explicando.
É óbvio que eu peço para que vocês leiam, para que vocês a memorizem e para que vocês também tenham a capacidade de fazer a leitura e interpretação, como também a crítica que deve ser feita a tudo aquilo que Marx, produziu e construiu acerca do indivíduo. Então, para o alemão Karl Marx, os indivíduos devem ser analisados de acordo com o contexto das situações sociais, já que produzem as condições de sua existência em grupo. Ou seja, Marx está trazendo para nós a ideia de que o indivíduo, ele só é indivíduo, é aquilo que eu falei para vocês no slide anterior. Ele só é indivíduo a partir do momento em que ele vive em sociedade, pois as condições das quais a sociedade em que ele vive está é o grande constituidor daquilo que o indivíduo vai ser. Por exemplo, se você nasce numa sociedade onde os trabalhistas são bastante efervescentes, existe uma disputa intensa entre trabalhadores e patrões, que vai ser uma categoria de classes que nós vamos discutir mais um pouco aqui na frente, mas que vocês também já conhecem, porque eu lembro que esse foi um dos nossos primeiros assuntos a serem debatidos lá na primeira unidade, logo quando a gente começou a trabalhar junto, vocês vão ver que as pessoas que estão do lado do grupo dos trabalhadores vão ter na sua vivência, vão ter na sua vida aí, né, uma dinâmica e uma formação individual muito mais próxima daquela formação da pessoa que ela é sempre contundente naquilo que fala em relação às condições de trabalho e na forma pela qual ela é explorada. A gente vai ter uma pessoa consciente daquilo que é o seu dever político e público dentro da sociedade, uma pessoa que sabe das condições de trabalho da qual ela está inserida e que sabe muito bem das condições das quais ela precisa estar para ter um trabalho em condições de excelência, como também uma sociedade em condições de excelência. Essa sociedade ela é forjada pelo indivíduo ao mesmo tempo em que ela forja o indivíduo. Então, o que vocês têm que ter dimensão é que tanto o indivíduo quanto a sociedade, para Marx, eles são formados e forjados aí juntos, e um constrói o outro, e necessariamente nesse sentido, a forma pela qual a sociedade vai assumir e o indivíduo vai assumir junto dessa relação é a forma que os dois construíram num processo de dinâmica aí, né? Em um processo de contradição e negociação constante entre os grupos sociais que fazem parte dessa sociedade. Então, por exemplo, no segundo tópico a gente pode ver que, segundo o próprio Marx, né, a relação entre um empresário e um empregado não é apenas entre indivíduos, né, mas também entre classes sociais. Era o que eu estava falando para vocês no exemplo anterior. O trabalhador ele não é só o empregado. O empresário ele não é só o patrão. Temos aqui uma classe social que forma, por exemplo, a sociedade brasileira. Então, nós somos formada por uma classe social que é a classe dos patrões, é a classe onde se concentram os empresários, os donos das empresas, os donos dos grandes mercados, os donos dos grandes fast foods e das grandes lojas de conveniência, e dessas coisas que vocês conhecem muito bem. E do outro lado nós temos os trabalhadores, que são aqueles que, como a gente discutiu lá no começo do ano, são aqueles que vêm da sua mão de obra, que fazem da mão de obra o seu ganha-pão, né? Faz da sua mão de obra o seu ganha-pão, a sua forma de arrecadação de renda, mas que também tem na mão de obra a grande desigualdade social existente. E essas duas classes que estamos discutindo agora, os patrões e os empregados, que é justamente a mais-valia e a geração do lucro, né? Do excedente daquilo que foi investido e comprado pelo patrão para a materialização de determinado produto. Então nós temos nessa relação aí entre esses dois grupos sociais motivos muitos pelos quais eles estão em conflito constante historicamente. Esse conflito para Marx, o conflito trabalhador o trabalhador patrão, é justamente o conflito que vai fazer com que a sociedade se desenvolva mediante a contradição, e essa contradição vai ser a contradição que, segundo Marx, vai fazer com que se desenvolva também o indivíduo. Ou seja, é necessário que o indivíduo desenvolva a consciência política do lugar ao qual ele ocupa na sociedade. No caso de Marx, ele está criticando o trabalhador que é alienado do seu direito, da sua interpretação da realidade, justamente por esse sistema capitalista que favorece os patrões. E nesse sentido, nessa percepção de Marx, ele percebe que o trabalhador precisa se emancipar das relações de trabalho, das relações de desigualdade provenientes do trabalho, da sociedade capitalista, para que todos possamos nos emancipar de uma sociedade que é completamente contraditória e hierárquica. Então, o próprio Marx vai dizer que as condições que permitem esse relacionamento são definidas pela luta e essas lutas se estabelecem entre as classes. Então, eu já falei um pouco sobre isso,
Faltou completar apenas, né, com o que Marx disse, e que é importantíssimo também que a gente destaca aqui nesse slide, é justamente a intervenção do Estado, né? Essa relação patrão e trabalhador, ela é justamente interpretada e eu ia falar interditada, mas não é interditada não. Mas ela sofre também com a intervenção do Estado, porque o Estado é que vai regular e às vezes criar as condições para que os trabalhadores exerçam sua função de trabalhador e para que os empregadores exerçam suas funções de patrões, parâmetros para que não sejam ultrapassados as necessidades e também não seja ultrapassada os limites de ações de cada trabalhador em relação ao seu patrão e vice-versa. Então, nesse mesmo sentido de que os indivíduos constroem a sociedade, assim mesmo como a sociedade constrói os indivíduos, o Marx vai falar também que as pessoas constroem a sua história, mas essa história não é construída da maneira como as pessoas querem, justamente porque essas pessoas constroem a sua história condicionadas àquilo que os fatos anteriores as condicionam. Então, se a gente nasceu num país e é historicamente escravocrata e tem a escravidão como uma das principais formas de trabalho existentes no mundo e no mundo em que esse país se constituiu, a gente vai ter um país que vai ser fortemente influenciado pela tradição histórica da escravidão. Como é que eu posso provar isso para vocês? Vamos pensar no racismo que existe no Brasil. E parte do racismo que existe no Brasil é proveniente do contexto da escravidão. A gente sabe que na escravidão uma das justificativas principais utilizadas para poder considerar o negro inferior ao branco foi utilizar do racismo e das suas artimanhas, das suas construções sociais, para poder legitimar tudo aquilo que se pensava em relação aos negros. Isso é obviamente influencia nossa sociedade hoje. Nós temos uma sociedade completamente racista, com práticas completamente hierarquizadas através dos critérios de cor e raça, e nesse sentido, mesmo que eu queira viver numa sociedade com perspectiva histórica diferente, com história diferente construída por mim, ainda assim a minha história, a minha perspectiva, ela vai estar permeada e ela vai estar aí sempre e vai sofrer sempre, na verdade, com interferência desse passado escravista a qual nós estamos inseridos aí na história do Brasil. Então é basicamente isso que Marx quer falar. Não existe construção do indivíduo isolada da sociedade, da concepção de Marx. Vocês podem criticar isso ou não, é uma opinião de vocês. Na minha opinião, eu concordo com Marx. Nós, indivíduos, somos formados através daquilo que vivemos em sociedade. Então, nesse sentido, quando se perguntarem quais são as concepções de Marx em relação à sociedade, vocês pelo menos não podem esquecer desse critério, que é justamente viver em sociedade para se construir enquanto indivíduo. Essa seria a frase aí que explicaria esse slide aí terceiro, né, que diz respeito às concepções de Marx. Então, turma, avançando aqui nossa discussão, né, que só tem hoje aí 8 slides, estamos chegando no quinto agora, nós vamos falar um pouco do Emile Durkheim, que também vai discutir essa questão do indivíduo, mas ele vai trazer discussões muito mais para o âmbito das instituições. Então, para ele, né, que nasceu em 1858 e morreu em 1917, eu não falei isso de Marx, porque a gente já estudou sobre isso. Vocês têm uma dimensão maior da história e dos feitos de Marx, então não precisei aprofundar sobre Durkheim, eu prefiro fazer isso dessa forma. Então, aí ele viveu nesses anos que foram citados e ele acreditou que a sociedade sempre prevalece sobre o indivíduo. Então, ele dispõe sempre de regras, normas e costumes, né, e leis que formam uma consciência coletiva. Observem o quão interessante e o quão complexo é essa frase que o Durkheim está traduzindo aqui para a gente agora. Então, a princípio a gente pode encontrar determinada semelhança no argumento de Marx, que diz que a sociedade, em alguma medida, ela prevalece, né, sobre o indivíduo. Marx não coloca essa questão no âmbito do prevalecimento, mas ele coloca a questão no âmbito de que a sociedade e o indivíduo, ambos forjam-se para poder se construir da melhor maneira possível, né? Com as contradições, com as complementaridades, enfim, com tudo aquilo que a gente discutiu nos slides anteriores. A grande questão agora aqui é o fato de que, para Durkheim, a sociedade, além dela se colocar acima do indivíduo no processo de formação, e ela vir primeiro do que o indivíduo, que eu discordo porque para mim, o indivíduo ele forma a sociedade com critérios e parâmetros,
que é justamente isso que o Durkheim vai falar no final desse tópico do slide, que é essa consciência coletiva. Então a gente não pode confundir os processos. Vamos lá, o indivíduo cria a sociedade com critérios e parâmetros e formas e costumes de agir, normas e regras que devem ser seguidos por todos os indivíduos, e isso vai gerar o que Durkheim vai chamar de consciência coletiva, e essa consciência coletiva ela vai forjar um modo de agir entre os indivíduos, e que esse modo de agir, digamos, vai ser e vai ser aí, como é que eu posso explicar isso para vocês? Além de ser filtrado pelos indivíduos, ele vai se tornar uma característica comum. Pronto, essa é a melhor forma de dizer. A consciência coletiva é uma característica comum a todos os indivíduos que vivem em uma mesma sociedade. Ou seja, a pessoa que vive na China, ela não vai ter a mesma consciência coletiva da pessoa que vive no Paraguai. Por quê? Porque a sociedade a qual ela é formada no Paraguai não é a mesma sociedade em que ela é formada na China. Por isso, a consciência coletiva que ela vai desenvolver mediante o seu desenvolvimento pessoal não vai ser a mesma. Mas também eu não posso deixar de esquecer que um indivíduo que ele vai se formar não vai ser o mesmo indivíduo que eu vou me formar, porque temos e partilhamos da mesma consciência coletiva. Então, o que eu quero destacar é que o Durkheim está pensando numa consciência de grupo, consciência individual. Nesse sentido, a família, a escola, o sistema judiciário e o Estado são exemplos de instituições que congregam os elementos essenciais da sociedade, dando sustentação e permanência. Como vocês podem ver abaixo da figura de Durkheim, tem aí a foto da Faculdade de Direito de São Paulo, né? Que hoje é a Faculdade Federal, a USP. E temos também a foto abaixo de um cara que está com as mãos sagradas aí encarcerados. Por que essas duas imagens? Porque eles são dois grandes exemplos de instituições sociais que servem justamente para forjar a consciência coletiva nos indivíduos. E condicionado e controlado pelas instituições, cada membro de uma sociedade, como deve agir, né, para não desestabilizar a vida comunitária. Então, eu esqueci de falar a palavra sabe, né? Quem leu aí percebeu. Então, repetindo, condicionado e controlado com a qual ele faz parte, cada membro, né, de uma sociedade ele vai saber como agir para justamente não desestabilizar a vida comunitária. Assim também como ele sabe que se não agir de forma estabelecida, será repreendido e punido por falta de por falta de, digamos assim de conduta na sua ação. O próprio Foucault também vai discutir muito sobre isso, e talvez ele seria o exemplo mais contundente para que nós façamos a interpretação disso que está sendo discutido agora, mas o Durkheim é um grande pioneiro, então seguimos a ordem dos privilégios dentro da própria lista intelectual. Então vocês sabem que, e o que é importante destacar nesse terceiro tópico do slide é que o indivíduo ele pode ser penalizado pela sociedade por ter uma conduta inadequada, e isso vai influenciar na sua vida de duas maneiras. No grupo social ao qual ele está inserido, ele vai ser dado por habitar agora um espaço onde é justamente o espaço daqueles que tiveram condutas inadequadas e incorretas, como também, em alguma medida, ele vai estar interferindo na sua concepção do eu, na sua concepção do indivíduo pessoal. Então, nesse sentido, a gente já tem aqui duas concepções de indivíduos escancaradíssimas para a gente entender. Uma é a concepção de indivíduo que está diretamente relacionada à sociedade, e outra é a concepção de indivíduo que também está diretamente relacionada à sociedade, mas tem aí um quê de particularidade, um quê de individualidade mesmo daquilo que você é, daquilo que você se torna. Então, em que medida a cadeia vai chegar à concepção de que precisa mudar suas práticas e se tornar um indivíduo melhor? Ou ao contrário disso? Quantas pessoas vão para a cadeia e pensam e acreditam que deve se tornar um indivíduo diferente e pior daquilo que ele era? Então, é isso que eu quero que vocês tenham dimensão do indivíduo da sociedade e do indivíduo que está sem a sociedade, mas ainda assim dentro da sociedade. Que é isso que esses dois autores citados estão trazendo e que não deve ser esquecido. Não existe indivíduo sem sociedade. E por último, nesse tópico do Durkheim ainda, ele sabe muito bem que, segundo ele, o processo de socialização dissemina as normas e valores gerais da sociedade, difusão de ideias que formam um conjunto homogêneo para que a comunidade permaneça integrada
e se perpetue no tempo. Então, é importante destacar que a sociedade ela se retroalimenta de normas e práticas, visando a sua continuidade da melhor maneira possível. Isso é o que a gente pode observar hoje e talvez com algumas críticas que devem ser feitas, porque a gente vê que a sociedade ela caminha para um caminho pior a cada dia, né? Parece que nós estamos errando cotidianamente nas formas e maneiras de agir como indivíduo e como sociedade, e cada vez mais nos aproximamos de futuros trágicos e complicados de se interpretar e de se viver. Então, gente, avançando para o nosso sexto slide, antepenúltimo, a gente já tem aí a concepção de indivíduo, né? Partindo do princípio e da ideia do filósofo aí Max Weber, sociólogo. Então, para o alemão, né, Max Weber, que viveu de 1864 a 1920, a sociedade existe concretamente, ou seja, a sociedade é algo concreto, mas não é algo externo e acima das pessoas, e sim um conjunto das ações dos indivíduos relacionando-se. Partindo do indivíduo e de suas motivações, Weber pretende compreender a sociedade. Percebam, qual é o grande diferencial que está dado aqui entre Max Weber e Durkheim? Enquanto para Durkheim é a sociedade a responsável para que nós possamos entender o indivíduo, e para Durkheim a sociedade está em cima do indivíduo, para Weber a interpretação deve ser feita de maneira contrária. Devemos partir para perceber e interpretar o indivíduo e em seguida, mediante a interpretação do indivíduo, é que nós possamos compreender que tipo de sociedade é aquela que estamos estudando e analisando. Isso também é muito contundente para o estudo dos indivíduos, e vocês vão perceber isso mediante a própria vivência de vocês na vida. Por exemplo, a sociedade brasileira é marcada por aquilo que é costumeiramente chamado de jeitinho brasileiro. O que é o jeitinho brasileiro? A malandragem, a corrupção, a dissimulação das coisas, enfim, a mentira, né, sendo traduzindo a palavra dissimulação da maneira mais simples possível. Então, esses indivíduos que formam a sociedade brasileira dão a característica da sociedade, justamente essa característica como é que eu posso dizer, da corrupção. É uma das características, assim, nacionais que são vistas de maneira externa e de forma bastante contundente. As pessoas veem o Brasil como um Brasil de sociedade corrupta. Isso diz respeito àquilo que a sua sociedade produz, mas também, mudando de exemplo, tentando trazer para uma outra coisa completamente diferente do âmbito político e social, vamos falar então de esporte. O Brasil. O Brasil ele é um país que, na sua trajetória histórica, é conhecido por formar grandes atletas, grandes jogadores de futebol. Pessoas daqui têm na sua seara individual o futebol, pelo menos os pobres negros têm no futebol, seja por manipulação de imagens, né, de intensificação de vontades na cabeça desses meninos, mas seja por escolha própria, o futebol como alternativa de ascensão da vida. Então, a gente percebe que das pessoas que amam e prezam o futebol como algo essencial, que nós formamos uma sociedade que tem futebol como característica essencial da sua característica. Então, é importante que vocês estejam entendendo isso que eu estou falando, para que vocês percebam em que medida esse movimento da sociedade se dá, em que medida ele constitui. Então, Marx ele vai criar o Max Weber. Max Weber. Não confundam Marx com Max. O Max Weber vai criar um conceito de ação social que é entendido por ele como ato de alguém se comunicar, se relacionar, tendo alguma expectativa sobre as ações dos outros. Então, termos outros pode significar tanto um indivíduo como vários, como indeterminados e até desconhecidos. Então, esse conceito de ação social, que é um conceito básico para o Weber, é entendido como o ato de alguém se comunicar, se relacionar, como já foi dito, foi enfatizando, tendo alguma expectativa sobre a ação dos outros. E aí eu destaquei esse texto duas vezes no slide, vocês podem achar que eu repeti, mas não. Para que vocês leiam ele duas vezes mesmo e percebam que a nossa ação social, é a nossa forma de se relacionar com as expectativas que criamos, que justamente forja os indivíduos a qual ele está inserida. Então percebam a inversão feita por Max Weber nesse lugar indivíduo-sociedade, para que nós possamos compreender em que medida é que cada um deles estão se formando. Então é importante que vocês levem isso à frente, porque também são essas questões que eu vou estar cobrando para vocês nas provas e nas avaliações de vocês, que serão feitas. É justamente a diferenciação
Entre esses vários autores que estão sendo citados na concepção de indivíduo e que está também no próprio livro didático, que vai ser o conteúdo que nós vamos discutir aí nas avaliações. Então, levem isso aí o mais sério possível que vocês puderem. Vamos avançar então para o nosso penúltimo slide. E aí, avançando para o nosso penúltimo slide, que tem dois filósofos e sociólogos como destaque, né, o Norbert Elias e o Pierre Bourdieu. Esse foi um slide mais curto, né, que eu não vou trazer concepções muito mais aprofundadas, porque nós vamos discutir sobre eles também nas nossas próximas aulas. De qualquer forma, segundo o alemão Norbert Elias, né, que viveu aí de 97 a 90, 1897 a 1990, ele vai dizer justamente em uma das suas obras, que é a Sociedade dos Indivíduos, que é somente as relações e por meio delas que os indivíduos podem possuir características humanas, como falar, pensar e agir. Ou seja, o Weber ele está trazendo aí, o Weber não, o Norbert Elias está trazendo o que Marx e o que o Weber já traziam, né, está aprofundando um pouco mais isso e colocando a seara da humanidade, né, como algo que também deve ser considerado fundamental para que nós possamos entender o que é o indivíduo e sua dimensão em sociedade. Então, o Weber ele vai construir, na verdade, na bateria, desculpa, ele vai construir um conceito, que é o conceito de configuração, para justamente superar a dicotomia entre indivíduo e sociedade. Ele formulou a ideia de configuração, né, que pode ser aplicada em pequenos grupos ou sociedades inteiras constituídas de pessoas que se relacionam. Ou seja, a configuração, a relação que se estabelece entre os indivíduos, entre nós, professores e alunos, pais e mestres, coordenação e pais, coordenação e alunos, é justamente aquilo que, para Weber, nos faz e nos constitui seres humanos dotados de intelectualidade, racionalidade e sentimento. Então, Weber está trazendo justamente a ideia de grupo social como fundamental para que nós possamos compreender e conceber e entender o que é o indivíduo. Vamos então para o nosso próximo slide, né, para que vocês possam entender melhor o que é que o Elias está falando junto ao Pierre Bourdieu. E aí, por último, fazendo a reflexão justamente em cima de Norbert Elias e Pierre Bourdieu, a gente vai ver que Bourdieu, né, que nasceu em 1930 e viveu até 2002, destaca-se justamente pela articulação das condições de existência do indivíduo e suas formas de ação e percepção dentro e fora dos grupos. Aqui a gente tem talvez um momento em que o indivíduo ele detém e é responsabilizado de maneira individual mesmo por aquilo que ele vai ser, por aquilo que ele percebe e da como a percepção que ele tem das coisas vai forjar aquilo que ele é. E aí ele vai trazer o conceito de hábitos que foi formulado pelo Elias. Então, segundo o Bourdieu, o hábito, né, que significa aquilo que se desenvolve no cotidiano, de forma cotidiana. Então, o cotidiano no sentido do seu dia a dia, né, das coisas que você faz aí de maneira continuada, mas também o cotidiano no sentido daquilo que diz respeito ao contexto, né, aquilo que você vivencia durante suas vivências e dos espaços que você ocupa. Então, o indivíduo, segundo Bourdieu, ele constrói hábitos próprios, né, à medida que se relaciona com as pessoas de outros universos. Então, além de você desenvolver um hábito em sociedade, no grupo social ao qual você está inserido, quando você adentra e vive no grupo social específico, você também vai desenvolver um hábito justamente individual para poder atuar dentro daquele grupo ao qual você está inserido. Então, os conceitos, os valores que os indivíduos têm em relação ao lugar que ocupa na sociedade é justamente mediado, né, e construído mediante os hábitos que ele constitui, como também a sua capacidade de interpretar e discernir o grupo social ao qual ele está inserido e a dinâmica em qual ele está inserido. Então, os conceitos, né, dos indivíduos têm uma relação com o lugar que ocupam, já falei, e não há igualdade de posições, pois se vive em uma sociedade desigual. Então, para concluir nossa aula de hoje, e para trazer um ponto fundamental que o Norbert Elias e o Pierre Bourdieu traz para a gente, é justamente o âmbito que se concentra na ideia da desigualdade como elemento forjador e formador daquilo que é indivíduo. É da desigualdade a qual eu estou inserido, é daquilo que o mundo me inseriu enquanto indivíduo, que eu vou criar e conceber aquilo que eu sou enquanto pessoa. Por acaso decidi colocar um Rastafari na minha cabeça, não foi só por uma questão estética, mas também porque o Rastafari significa, dentro do mundo hierarquizado e racista, a reconhecimento da identidade do lugar ao qual eu pertenço, do grupo político ao qual eu pertenço e da identidade da representação que eu quero levar à frente para as pessoas que me veem e que convivem comigo. Então, disso que o Norbert Elias e o Pierre Bourdieu estão falando, e é isso que eu quero que vocês levem para a cabeça de vocês aí no final da nossa aula de hoje.
Levem isso em consideração, tenham isso em mente. Tenham em mente de que vocês são formadores do indivíduo que vocês são e que esse indivíduo que vocês são formados e forjados também mediante a sociedade que vocês vivenciam. Seja a mudança na sociedade que você deseja ver. Essa é uma frase muito conhecida feita e pronunciada por Mahatma Gandhi, que pode servir para amarrar nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e tenham um bom dia.